O tiro ecoou das paredes de concreto da garagem do hospital como um trovão preso em uma caverna. Eu não pensei, não hesitei, não considerei as consequências das minhas ações. Anos de treinamento de emergência haviam programado minha resposta. Mover em direção ao perigo, não para longe dele. Quando vi o homem bem vestido tropeçar, quando vi a mancha de carmesim se espalhando pela sua camisa branca, cara, todo instinto gritou para eu ajudar. O segundo tiro veio quando eu já estava em movimento, correndo pelo concreto manchado de óleo em direção ao estranho caído. Eu ouvi a bala assobiar perto da minha orelha. Senti o ar deslocado arrepiar meu cabelo, mas o impulso me levou adiante. O terceiro tiro encontrou seu alvo. Fogo explodiu através do meu braço esquerdo, enquanto a bala rasgava músculo e tendão, me girando para o lado. Eu bati no concreto com força, meus joelhos raspando contra a superfície áspera. Mas de alguma forma eu continuei me movendo, rastejando agora, meu braço ferido pendurado inútil ao meu lado, deixando um rastro de sangue enquanto eu me arrastava em direção ao homem que estava tentando se levantar contra um pilar de concreto. Fique no chão. Eu ofeguei, alcançando-o assim que outro tiro soou. Este errou, lascando o concreto a centímetros da cabeça dele. Você está sangrando. Deixe-me ajudar. Seus olhos castanhos escuros e surpreendentemente alertas, apesar da perda de sangue, fixaram-se no meu rosto com uma intensidade que me fez prender a respiração. Mesmo ferido, mesmo em perigo mortal, ele irradiava um tipo de poder controlado que parecia dobrar o ar ao redor dele. Este não era uma vítima aleatória de violência de rua. Este era alguém importante, alguém perigoso, alguém que tinha inimigos dispostos a matar em plena luz do dia. Você foi atingido, ele disse, sua voz surpreendentemente firme, enquanto seu olhar absorvia o sangue encharcando meus esfoliantes. Seu sotaque era sutil, mas inconfundível, culto e preciso. Você precisa sair daqui. Não vai acontecer. Eu pressionei minha mão boa contra a ferida em seu ombro, aplicando pressão mesmo enquanto minha própria lesão palpitava a cada batida do coração. Sou enfermeira. Isso é o que eu faço. O som de pneus cantando ecoou pela garagem enquanto o veículo do atirador fugia do local. No silêncio repentino que se seguiu, eu podia ouvir minha própria respiração rápida, os ofegos trabalhosos do estranho e a baleia distante de sirenes crescendo mais perto. Alguém tinha ligado para o 911. Qual o seu nome? Eu perguntei. Em parte para mantê-lo consciente e em parte porque algo sobre este homem exigia ser conhecido. Mesmo sangrando e vulnerável, ele comandava a atenção de uma forma que eu nunca tinha encontrado. Marcos, ele disse, seus olhos escuros nunca deixando meu rosto. Marcos Castellaniano. Sua mão ilesa veio para cobrir a minha onde eu pressionava sua ferida. Seus dedos quentes e surpreendentemente gentis. E você é meu anjo da guarda. Eu quase sorri apesar da dor irradiando pelo meu braço. Maia Rodrigues, e sou apenas uma enfermeira que estava no lugar errado na hora errada. Não, ele disse com absoluta certeza, você estava exatamente no lugar certo. Seu polegar traçou meus nós dos dedos, um gesto tão íntimo que me causou um arrepio inesperado. O que fez você correr em direção aos tiros em vez de ir para longe deles? A pergunta pairou no ar enquanto paramédicos irrompiam pelas portas da escada, seus equipamentos tilintando contra o concreto. Os próximos minutos se tornaram um borrão de atividade enquanto eles avaliavam nossas lesões, iniciavam o IVES e nos preparavam para o transporte. Mas mesmo enquanto eles trabalhavam, eu permaneci consciente do olhar de Marcos no meu rosto, me estudando com uma intensidade que parecia um toque físico. 2G Edrius, o paramédico líder chamou seu parceiro. Homem, aproximadamente 35, ferida no ombro, sinais vitais estáveis. Mulher, 20 e poucos, de lado a lado no braço esquerdo, também estável. Enquanto me carregavam em uma maca, Marcos estendeu sua mão ilesa segurando meu pulso. Maia.
Meu nome soava diferente em sua voz, carregado de um significado que eu não entendia. Eu não vou esquecer o que você fez. A viagem de ambulância passou em uma névoa de medicação para dor e perguntas preocupadas dos paramédicos. Eu tinha visto os atiradores. Eu conhecia a outra vítima. Havia alguém para quem eles deveriam ligar para mim? Eu respondi o melhor que pude, embora algo instintivo me impedisse de mencionar que Marcos parecia saber que este ataque estava vindo. A maneira como ele se moveu, a falta de surpresa em seus olhos, sugeria que esta não era uma violência aleatória. Quando chegamos ao Metropolitan General, onde eu havia trabalhado em turnos noturnos nos últimos 4 anos, a notícia já havia se espalhado pelo departamento de emergência. Maia Rodrigues, a confiável enfermeira Maia, que nunca faltava a um turno e nunca reclamava das longas horas, havia sido baleada desempenhando o papel de bom samaritano na garagem do estacionamento. Dr. Henderson, o médico assistente, supervisionou pessoalmente meu tratamento. "O que você estava pensando, Maia?" ele perguntou, enquanto examinava a ferida da bala, sua voz misturando preocupação profissional com preocupação pessoal. "Correr em direção aos tiros? Isso não é típico de você." "Eu vi alguém que precisava de ajuda", eu disse, contorcendo-me enquanto ele sondava as bordas da ferida. "Eu sou enfermeira, Dr. Henderson. Eu não poderia simplesmente ir embora." "A polícia quer falar com você quando você se sentir bem", ele disse, começando a limpar e curar a lesão. "Aparentemente, o homem que você ajudou é... Bem, digamos que ele é alguém importante. Já há repórteres ligando, querendo entrevistar a enfermeira que salvou a vida de Marcos Castiano." Algo frio se instalou no meu estômago. Repórteres, publicidade. A última coisa que eu precisava era meu rosto estampado em veículos de notícias, especialmente agora que eu estava tentando tanto manter certos aspectos da minha vida privados, como a gravidez que eu havia confirmado apenas 3 semanas atrás, como o pai que desapareceu no momento em que mencionei a possibilidade de um bebê, como o fato de que eu mal estava conseguindo sobreviver com o salário de enfermeira e não podia me dar ao luxo de faltar ao trabalho. Eles não podem simplesmente dizer que prefiro não ser nomeada. Eu perguntei. A expressão do Dr. Henderson se tornou simpática. "Maia, você salvou a vida de Marcos Castiano. O homem possui metade dos imóveis na cidade, participa de conselhos de múltiplas fundações de caridade, tem conexões que alcançam todos os níveis de governo e negócios. Isso não vai ficar em segredo." O peso de suas palavras se abateu sobre mim como um cobertor de chumbo. Eu pensei que estava ajudando um estranho ferido. Eu não havia percebido que estava me inserindo na vida de alguém que vivia em um mundo completamente diferente do meu. Alguém cujos inimigos estavam aparentemente dispostos a cometer assassinato em plena luz do dia. "A boa notícia", Dr. Henderson continuou, "é que a bala atravessou limpa, sem danos ósseos, mínima participação muscular. Você precisará manter o braço imobilizado por algumas semanas, mas você deve fazer uma recuperação completa." Algumas semanas. Tentei calcular quanto tempo de licença médica eu tinha guardado. Se eu poderia me dar ao luxo de tirar o tempo, o que aconteceria com meus pacientes? A ironia não me escapou que ser baleada enquanto ajudava outra pessoa poderia me custar o emprego que eu precisava para sobreviver. "Há algo mais", Dr. Henderson disse, sua voz caindo para um tom mais confidencial. "O Sr. Castellano tem perguntado sobre você. Ele solicitou vê-la assim que você estiver estável." "Ele ainda está aqui?" "Ala executiva", Dr. Henderson confirmou. "As lesões dele não eram tão graves quanto as suas. Na verdade, a bala principalmente roçou seu ombro. Mas ele se recusou a sair até que possa falar com você." Eu fechei meus olhos, subitamente exausta. A adrenalina estava passando, deixando para trás não apenas dor física, mas uma crescente consciência de quão dramaticamente minha vida havia acabado de mudar. Eu havia passado de enfermeira de turno noturno anônima para a mulher que salvou a vida de Marcos Castellano no espaço de 1 hora.
E com base nos ternos caros que eu havia vislumbrado pairando perto da ala executiva, Marcos Castellano não era o tipo de homem que esquecia dívidas. Maia, a voz do Dr. Henderson me trouxe de volta ao presente. Você está bem? Você parece pálida. Apenas cansada. Eu disse, embora fosse mais do que isso. Algo profundo nos meus ossos me dizia que aceitar a gratidão de Marcos Castellano viria com complicações para as quais eu não estava preparada. Mas eu já tinha feito aqui a escolha quando corri em direção àqueles tiros em vez de para longe deles. Mande-o entrar, eu disse finalmente. Vamos acabar com isso. Dr. Henderson assentiu e saiu, me deixando sozinha com meus pensamentos e a crescente certeza de que nada na minha vida jamais seria o mesmo. Pela pequena janela do meu quarto, eu podia ver a garagem onde tudo tinha começado, onde eu havia tomado a decisão em fração de segundo de arriscar minha vida por um estranho. Um estranho que estava prestes a se tornar muito mais do que isso, quisesse eu ou não. A batida suave na minha porta veio exatamente 10 minutos depois. Eu estava observando o relógio, tentando me preparar para qualquer conversa que estava prestes a acontecer. Mas quando Marcos Castellano entrou no meu quarto, nada poderia ter me preparado para o impacto de sua presença no pequeno espaço. Ele havia trocado suas roupas manchadas de sangue por um terno carvão, que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 3 meses. Seu braço esquerdo estava em uma tipóia profissional, e eu podia ver a borda das bandagens sob sua gola. Mas ele se movia com a graça fluida de um predador, apesar de suas lesões. Mais do que isso, ele se portava com uma autoridade que parecia comandar o próprio quarto. Maia. Meu nome em seus lábios soava diferente de quando o médico disse, carregado de um significado que eu não conseguia interpretar. Como você está se sentindo? Como se eu tivesse levado um tiro. Eu disse, então imediatamente me arrependi da resposta leviana. Algo sobre este homem me fazia querer ser cuidadosa com minhas palavras. Sua boca curvou-se no que poderia ter sido divertimento. Uma avaliação justa. Ele se moveu mais perto da minha cama, seus olhos escuros estudando meu rosto com intensidade desconfortável. Os médicos me dizem que você fará uma recuperação completa. É o que eles estão dizendo. Eu me mexi desconfortavelmente sob seu olhar, subitamente ciente de como eu devia parecer em um avental de hospital com meu cabelo emaranhado e meu rosto pálido pela perda de sangue. Estou feliz que você esteja bem. Estou? Ele perguntou baixinho, e algo em seu tom me fez olhá-lo com mais cuidado. Maia, você entende o que aconteceu hoje? Alguém tentou te matar e eu entrei no caminho, eu disse. Lugar errado, hora errada. Não, ele se aproximou, perto o suficiente para eu sentir o cheiro do seu perfume. Algo caro e masculino que parecia preencher o pequeno quarto. Você fez uma escolha. Você viu o perigo e correu em direção a ele em vez de para longe. Você se colocou entre mim e aquelas balas deliberadamente. A maneira como ele disse isso fez parecer algo grandioso, algo que mudou tudo entre nós. Mas eu era apenas uma enfermeira que havia reagido por instinto, não era? Eu teria feito o mesmo por qualquer um, eu disse. Eu não acho que isso seja verdade. Sua mão ilesa veio para tocar meu rosto, seus dedos traçando a linha da minha bochecha com surpreendente gentileza. Eu acho que você reconhece algo em mim, Maia. A mesma coisa que eu reconheci em você, que é que nós pertencemos um ao outro agora. As palavras pairaram no ar entre nós, simultaneamente emocionantes e aterrorizantes. Você salvou minha vida. Você sangrou por mim. Isso cria um laço que não pode ser quebrado. Eu deveria ter rido da declaração dramática, deveria ter descartado como os devaneios de um homem, ainda em choque por ter sido baleado. Mas algo em seus olhos escuros, algo na maneira como seu polegar roçou-me amassando o rosto, tornou impossível tratar suas palavras como algo menos que um voto solene. Eu nem te conheço, eu sussurrei. Você vai, ele disse com absoluta certeza. Maia Rodrigues, 26 anos, enfermeira de turno noturno no Metropolitan General por 4 anos.
sem família na cidade, sem relacionamentos significativos. Ele fez uma pausa, seu olhar caindo brevemente para minha cintura antes de retornar ao meu rosto. Recentemente grávida, aproximadamente 8 semanas, pai da criança desconhecido ou ausente. Meu sangue gelou. Como você sabe disso? Eu faço questão de saber tudo sobre as pessoas que me importam. Ele disse simplesmente. E você, Maia, me importa mais do que você pode imaginar. Limpa a garganta. A certeza possessiva em sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, enviou um calafrio quente através do meu corpo que eu não queria reconhecer. Por meses eu havia lutado sozinha com o conhecimento da minha gravidez, trabalhando turnos extras para economizar dinheiro enquanto tentava descobrir como eu me viraria como mãe solteira. A ideia de que alguém pudesse querer compartilhar esse fardo, pudesse querer me proteger e prover, era sedutora, apesar de todos os avisos racionais na minha cabeça. O que você quer de mim? Eu perguntei. Marcos sorriu e pela primeira vez alcançou seus olhos. Tudo, ele disse simplesmente. Mas vamos começar com me deixar cuidar de você. Você está ferida por minha causa, Maia. Isso te torna minha responsabilidade. Eu posso cuidar de mim mesma. Você pode? Sua sobrancelha arqueou ligeiramente. Quanto tempo de licença médica você tem guardado? Como você pagará suas contas enquanto seu braço cura? O que acontece quando sua gravidez se torna óbvia e seu empregador começa a procurar razões para te demitir? Cada pergunta a atingiu como um golpe físico porque eu havia me perguntado as mesmas coisas. A dura realidade era que eu vivia de salário em salário, sem rede de segurança e sem família para recorrer. Ser baleada enquanto ajudava um estranho poderia ter sido heróico, mas também foi financeiramente catastrófico. Eu tenho uma proposta para você, Marcos continuou. Venha para casa comigo. Deixe-me cuidar de você enquanto você se recupera. Deixe-me prover para você e seu filho. E em troca, seu sorriso era sutil, mas inconfundível. Sua companhia, sua confiança, sua vontade de me deixar ser o homem que te protege. A oferta pairou entre nós, simultaneamente aterrorizante e tentadora. Proteção de um homem como Marcos Castelhaniano certamente seria eficaz, mas também viria com complicações que eu não conseguia nem começar a imaginar. Homens como ele não ofereciam nada sem esperar algo em troca. Mas enquanto eu estava deitada naquela cama de hospital, meu braço latejando de dor e meu futuro mais incerto do que nunca, a alternativa parecia pior. Lutando sozinha, criando uma criança na pobreza, sempre me perguntando se eu seria capaz de prover o suficiente. Preciso de tempo para pensar, eu disse finalmente. Marcos assentiu como se esperasse essa resposta. Claro, mas Maia. Ele se inclinou mais perto, sua respiração quente contra minha orelha. Não demore muito. Você salvou minha vida hoje. Agora, deixe-me salvar a sua. Enquanto ele se endireitava e se movia em direção à porta, eu o chamei. Marcos. Ele se virou, e por um momento, o homem perigoso com seus ternos caros e inimigos misteriosos foi substituído por alguém que parecia quase vulnerável. Por que eu perguntei. De todos naquela garagem, por que eu arrisquei tudo para te ajudar? Seu sorriso foi lento e certo. Porque você reconheceu o que eu reconheci, Maia, que éramos feitos para nos encontrar. Ele fez uma pausa na porta. A questão agora é o que vamos fazer a respeito. Depois que ele saiu, fiquei olhando para o teto, minha mente acelerada apesar da medicação para a dor. 8 horas atrás, eu era uma enfermeira anônima lutando para sobreviver. Agora, eu era a mulher que havia levado uma bala por Marcos Castiano, e ele estava me oferecendo uma vida que eu nunca ousara imaginar. O inteligente seria dizer não, para me recuperar das minhas lesões e retornar à minha existência tranquila e segura. Mas enquanto minha mão inconscientemente flutuava para minha barriga, para a pequena vida crescendo ali, percebi que quieto e seguro talvez não fosse mais o suficiente.
Talvez fosse hora de arriscar algo perigoso. O envelope chegou exatamente 72 horas depois que recebi a alta do hospital. Papel creme grosso, meu nome escrito em caligrafia elegante na frente, deslizado sob a porta do meu apartamento enquanto eu dormia. Sem carimbo, sem endereço de remetente, apenas meu nome e caligrafia que falava de educação cara e cultivo cuidadoso. Dentro, uma única frase: sua resposta está atrasada. M. Coloquei o bilhete na minha bancada da cozinha, ao lado da coleção de contas médicas que já haviam começado a chegar. A ironia não me escapou que salvar a vida de Marcos Castellano ia me levar à falência. Meu seguro cobriria o tratamento de emergência, mas as semanas de trabalho perdido se estendiam à frente como um abismo financeiro que eu não conseguia atravessar. A batida na minha porta veio exatamente às 20 reis. 3 batidas secas que de alguma forma conseguiram soar tanto polidas quanto inevitáveis. Pelo olho mágico, eu podia ver uma mulher em um casaco caro. Seu cabelo escuro puxado para trás em um coque brilhante perfeito, sua postura irradiando o tipo de confiança que vinha de nunca ter que se preocupar com dinheiro. Eu abri a porta com a corrente ainda presa. Posso ajudar você, Maia Rodrigues? Sua voz carregava o mesmo sotaque educado de Marcos, embora a dela tivesse uma borda mais afiada. Meu nome é Isabela Castellano. Acredito que você conhece meu marido. As palavras me atingiram como um golpe físico. Marido. Marcos tinha uma esposa. Claro que ele tinha. Homens como ele não permaneciam solteiros. Não faltavam mulheres bonitas e sofisticadas que se moviam em seus círculos sociais. Eu havia sido ingênua em pensar que o interesse dele em mim era algo mais do que gratidão misturada com culpa. Eu acho que houve um mal-entendido. Eu disse, começando a fechar a porta. Eu não acho. O sorriso de Isabela era afiado como uma lâmina. Posso entrar? Temos bastante para discutir. Tudo em meu corpo gritava para eu recusar, para bater a porta e fingir que essa conversa não estava acontecendo. Mas algo em seu tom sugeria que isso não encerraria o assunto. Se Isabela Castellano queria falar comigo, ela encontraria uma maneira de fazer acontecer. Eu soltei a corrente e recuei, indicando-a para minha pequena sala de estar. Ela entrou com a graça cuidadosa de alguém avaliando o território inimigo, seus olhos observando cada detalhe do meu modesto apartamento. A mobília de segunda mão, as obras de arte genéricas de lojas de desconto, a pilha de livros didáticos de enfermagem na minha mesa de centro. Encantador, ela disse, embora seu tom sugerisse qualquer coisa, menos muito autêntico. Eu permaneci de pé, meu braço ferido apoiado na tipóia, observando enquanto ela se acomodava no meu sofá como se fosse dona dele. O que você quer, Sr. Castellano? Entender que jogo você está jogando, claro. Ela cruzou as pernas elegantemente, seus sapatos de grife provavelmente valendo mais do que meu aluguel mensal. É bem inteligente, na verdade. Salvar a vida de um homem poderoso, se ferir no processo, interpretar a pequena enfermeira corajosa. Imagino que Marcos esteja se sentindo bastante protetor em relação a você. Não foi um jogo, eu disse baixinho. Eu vi alguém que precisava de ajuda. Por favor. A risada de Isabela era como cristal quebrando. Você sabe quantas tentativas foram feitas contra a vida do meu marido nos últimos 5 anos? 7. Você sabe quantos bons samaritanos correram para ajudar durante esses incidentes anteriores? 0. O número me deu um arrepio. 7 tentativas. Isso não era uma ocorrência única. Não era violência aleatória que de alguma forma havia tocado minha vida. Esta era a realidade de Marcos, uma ameaça constante que o cercava como uma segunda pele. Então, ou você é incrivelmente corajosa ou incrivelmente estúpida, Isabela continuou. Ou você sabia exatamente quem ele era e viu uma oportunidade. Eu não tinha ideia de quem ele era, eu disse. E pela primeira vez, a expressão composta de Isabela vacilou com algo que poderia ter sido surpresa. Sério?
Ela estudou meu rosto com olhos calculistas. Você está falando sério? Você realmente arriscou sua vida por um completo estranho? Eu não respondi, de repente sentindo como se estivesse sendo avaliada por algo que eu não entendia. Isabela se inclinou ligeiramente para a frente. Isso faz você ser muito valiosa ou muito perigosa, Maia. Limpa a garganta. Ainda não decidi qual. Eu não sou nenhuma das duas, eu disse. Eu sou uma enfermeira que tomou uma decisão em fração de segundo. É só isso. É? O sorriso de Isabela voltou, mas não havia calor nele. Então, por que meu marido mandou te vigiar desde o momento em que você deixou o hospital? Meu sangue gelou. O quê? Ah, sim. Você achou que ele simplesmente te deixaria ir embora? Marcos não esquece dívidas, Maia, e ele certamente não abandona pessoas que o interessam. Ela fez uma pausa, observando meu rosto cuidadosamente. Diga-me, você notou alguém te seguindo, um sedã preto que aparece onde quer que você vá? Homens de ternos caros que parecem estar comprando os mesmos mantimentos que você precisa? Pensei nos últimos 3 dias na estranha sensação que tive de ser observada. O homem na farmácia que parecia muito bem vestido para o bairro. O carro que eu tinha visto estacionado em frente ao meu prédio várias vezes. Eu havia descartado como paranoia causada por trauma, mas aparentemente meus instintos estavam corretos. Por quê? Eu sussurrei. Porque você salvou a vida dele e agora ele te considera a responsabilidade dele. O tom de Isabela ficou mais frio. Você entende o que isso significa, Maia? Uma vez que Marcos Castellano decide que você pertence à proteção dele, limpa a garganta, você nunca deixa de pertencer a ele. A frase possessiva fez meu estômago se contrair. Eu não pertenço a ninguém. Você não? Isabela se levantou, indo até minha janela e espiando pelas persianas. Há um homem do outro lado da rua lendo um jornal. O mesmo homem que estava lá ontem quando eu mandei te vigiar. Você gostaria de saber o nome dele? Ou devo te contar sobre o dispositivo de rastreamento que eles colocaram no seu carro enquanto você dormia? O quarto pareceu inclinar-se ao meu redor. Isso é impossível. É, Marcos, meu marido, quem você salvou tão heroicamente não é apenas um empresário, Maia. Ele é o chefe de uma das famílias criminosas mais poderosas da cidade. Quando ele diz que protege o que lhe pertence, ele quer dizer literalmente. Família do crime. As palavras ecoaram na minha cabeça, remodelando tudo o que eu achava que sabia sobre Marcos Castiano. Os ternos caros, os inimigos dispostos a cometer assassinato, a maneira como ele falava sobre dívidas e pertencimento. Eu havia salvado a vida de um chefe da máfia. Posso ver que você está começando a entender, Isabela disse, voltando a se sentar à minha frente. Então, deixe-me ser muito clara sobre sua situação. Você não pode voltar para sua antiga vida, Maia. No momento em que você se jogou entre Marcos e aquelas balas, você entrou no nosso mundo. E nosso mundo não deixa as pessoas saírem. Eu nunca pedi por nada disso, eu disse, minha voz mal audível. Não, mas você fez sua escolha. E agora você está carregando o filho de Marcos. As palavras me atingiram como um tapa. O quê? O sorriso de Isabela era triunfante. Oh, você não achou o que nós sabíamos. Marcos está te observando há 3 dias, Maia. Minha gente está te observando há 1. Você realmente achou que não notaríamos as vitaminas pré-natais, os enjoos matinais, a maneira como você continua tocando sua barriga? Minha mão moveu-se instintivamente para minha cintura, confirmando sua observação mesmo enquanto eu tentava negá-lo. O bebê não é... Por favor, não vamos nos insultar com mentiras. Isabela se inclinou para a frente. 8 semanas de gravidez, de acordo com minhas fontes, o que significa que a concepção ocorreu exatamente na época em que Marcos estava tendo suas dificuldades com a família Romano. O momento é bastante conveniente. Ela pensou que Marcos era o pai. A suposição estava tão errada que teria sido risível se não fosse tão aterrorizante.
O pai do bebê era David, um residente do hospital que desapareceu no momento em que eu havia mencionado a possibilidade de gravidez. Mas o erro de Isabela me deu uma vantagem. Eu não havia percebido o que possuía. O que você quer? Eu perguntei novamente. Que você desapareça, Isabela disse simplesmente. Pegue todo o dinheiro que Marcos te oferecer e saia da cidade. Recomece em outro lugar. Crie seu filho em silêncio e nunca mais entre em contato com meu marido. E se eu recusar, a expressão de Isabela endureceu. Então você descobrirá que estar sob a proteção de Marcos não te protege de todos, Maia. Meu marido pode te considerar responsabilidade dele, mas eu te considero uma ameaça, e eu lido com ameaças de forma muito diferente da dele. A promessa de violência pairou entre nós, mal velada sob seu tom polido. Mas havia algo mais em sua voz, algo que soava quase como desespero. Isabela Castiano tinha medo de mim, medo do que eu representava para o marido dela. Ele se importa com você, eu disse, testando minha teoria. Marcos é meu marido, ela disse bruscamente. Estamos casados há 8 anos. Temos uma vida, uma família, um negócio construído juntos. Você realmente acha que ele jogaria tudo isso fora por uma enfermeira do lado errado da cidade? Mas mesmo enquanto ela dizia isso, ouvia incerteza em sua voz. Qualquer que fosse o relacionamento dela com Marcos, não era tão seguro quanto ela queria que eu acreditasse. Eu acho, eu disse cuidadosamente, que seu marido é capaz de tomar suas próprias decisões sobre o que ele quer. A compostura de Isabela rachou ligeiramente. Você não tem ideia com o que está brincando, Maia. Isso não é uma fantasia romântica onde o homem perigoso se apaixona pela garota inocente. Esta é a vida real onde garotas inocentes que atrapalham tendem a desaparecer. Ela se levantou abruptamente, alisando seu casaco com as mãos que tremiam quase imperceptivelmente. Você tem 24 horas para considerar minha oferta. Depois disso, a escolha será tirada de você. Ela se moveu em direção à porta, então fez uma pausa, olhando para mim com algo que poderia ter sido pena. Pelo que vale, ela disse baixinho. Espero que você seja inteligente o suficiente para pegar o dinheiro e fugir. Porque se você ficar, se você deixar Marcos te puxar para mais fundo em seu mundo, você descobrirá que a bala que você levou por ele não foi nada comparado ao que está por vir. A porta fechou atrás dela com um clique suave, me deixando sozinha com o peso de suas palavras e a crescente certeza de que minha vida havia acabado de se tornar infinitamente mais complicada. Movi-me para a janela, espiando pelas persianas o homem que Isabela havia mencionado. Ele ainda estava lá, ainda lendo seu jornal, ainda fingindo não estar observando meu prédio. Enquanto eu observava, ele olhou para minha janela, e por um breve momento, nossos olhos se encontraram. Ele sorriu e acenou com um chapéu, um gesto tão casual que era quase zombeteiro. Meu telefone tocou, o som me fez pular. O identificador de chamadas mostrava um número que eu não reconhecia, mas de alguma forma eu sabia quem seria antes de atender. Maia. A voz de Marcos era calorosa, preocupada. Espero não estar ligando muito tarde. Sua esposa acabou de estar aqui, eu disse sem preâmbulos. O silêncio na outra ponta da linha se estendeu o suficiente para eu me perguntar se a ligação havia caído. Quando Marcos falou novamente, sua voz havia mudado, tornado-se mais dura. O que ela te disse? Que eu deveria pegar qualquer dinheiro que você oferecesse e desaparecer. Eu mantive minha voz firme com esforço. Que estar sob sua proteção não me protege de todos. Outra longa pausa. Maia, preciso que você me ouça com muito cuidado. Arrume uma mala com o que você precisar para alguns dias. Meus homens estarão lá em 20 minutos para te levar para um lugar seguro. Eu não vou a lugar nenhum até você explicar o que está acontecendo. Isabela não é minha esposa. Ele disse baixinho. Ela é a viúva do meu irmão, e ela tem suas próprias ideias sobre como nossos negócios familiares devem ser administrados. Ideias que não se alinham com as minhas.
A revelação me atingiu como água fria, não sua esposa. Mas isso levantou ainda mais perguntas sobre qual era realmente a relação dela com ele e por que ela se sentia ameaçada o suficiente por mim para emitir ultimatos. Marcos, arrume a mala, Maia, por favor. Você salvou minha vida e agora preciso salvar a sua. A linha ficou muda, me deixando olhando para o meu telefone e tentando processar tudo o que acabara de acontecer. Isabela não era sua esposa, mas se sentia no direito de fazer exigências sobre sua vida. Eu estava sendo observada por seus homens e ameaçada por sua família. E em algum lugar da cidade, pessoas aparentemente ainda estavam tentando matá-lo. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento para a vida que construí através de 4 anos de trabalho duro e orçamento cuidadoso. Em 20 minutos, homens chegariam para me levar para longe de tudo isso, para um mundo que eu não entendia e não conseguia controlar. Mas enquanto minha mão se movia para minha barriga, para a pequena vida crescendo ali, percebi que não tinha escolha. O que quer que estivesse por vir, eu não poderia enfrentar sozinha. Eu fui arrumar minha mala, o peso do aviso de Isabela ecoando em minha mente. A bala que você levou por ele não foi nada comparada ao que está por vir. Enquanto eu dobrava roupas com meu braço bom, vi meu reflexo no espelho do quarto. A mulher me olhando ainda parecia Maia Rodrigues, enfermeira de turno noturno, mas seus olhos guardavam um novo conhecimento, uma consciência de perigo que não estava lá uma semana atrás. No momento em que a batida veio à minha porta, 3 batidas secas, polidas mas inevitáveis, eu estava pronta. Ou pelo menos eu estava tão pronta quanto alguém poderia estar ao entrar em um mundo onde balas eram apenas o começo. A casa não era o que eu esperava. Afastada da estrada, atrás de imponentes portões de ferro, a propriedade Castellano parecia mais uma fortaleza do que uma casa. 3 andares de pedra envelhecida e janelas altas que brilhavam como olhos vigilantes no sol da tarde. Enquanto nosso SUV preto subia a entrada circular, contei pelo menos 6 homens posicionados ao redor da propriedade, suas posturas casuais não escondendo totalmente as armas sob seus casacos. Bem-vinda à sua nova casa, disse Vincent, o homem que me havia buscado no meu apartamento. Ele era primo de Marcos, ele havia explicado durante a viagem silenciosa. Embora a semelhança familiar fosse mais na atitude do que na aparência, a mesma quietude predatória, a mesma maneira de observar tudo enquanto parecia não olhar para nada. Casa temporária, eu corrigi, embora minha voz carecesse de convicção. O sorriso de Vincent era conhecedor. Claro. A porta da frente abriu antes que a alcançássemos, revelando o próprio Marcos. Ele descartou a tipóia, embora eu pudesse ver a maneira cuidadosa como ele segurava seu ombro esquerdo. De jeans e um suéter escuro, ele parecia mais jovem, mais acessível, mas a autoridade em sua postura permaneceu inalterada. Este era seu domínio, e tudo nele, incluindo eu, estava sob seu controle. Maia, meu nome em sua voz ainda fazia meu pulso fazer coisas que eu não queria reconhecer. Como você está se sentindo? Como se eu tivesse sido sequestrada. Eu disse, então imediatamente me arrependi da resposta rápida quando sua expressão escureceu. Você não foi sequestrada, ele disse baixinho. Você foi resgatada. Há uma diferença. Ele me guiou por salas que falavam de gerações de riqueza. Tapetes persas que provavelmente custavam mais do que meu salário anual. Obras de arte que pertenciam a museus, móveis que haviam sido feitos por mestres. Mas havia algo estéril em tudo isso, como se a casa fosse mais um museu do que um lar. Esta era a casa do meu avô, Marcos disse, notando meu exame dos arredores. Ele a construiu quando veio para a América. 3 gerações de castelhanos viveram aqui. E agora eu disse. A realidade da minha situação se abateu sobre mim como um cobertor de chumbo. Agora você. Ele parou em frente a uma janela alta que dava para jardins bem cuidados. Maia, o que Isabela te disse? Pensei nas suas ameaças,
o seu desespero mascarado de autoridade, a forma como ela falava de Marcos, como se ele fosse uma posse a ser guardada. Que eu deveria desaparecer, que você não é o tipo de homem que deixa as pessoas irem embora depois que entram no seu mundo. Marcos ficou em silêncio por um longo momento, as mãos cruzadas atrás das costas, enquanto olhava para a propriedade. Ela não está errada sobre isso, ele disse finalmente. Uma vez que alguém está sob minha proteção, eles tendem a permanecer assim. E se eu não quiser sua proteção? Ele se virou para me encarar, seus olhos escuros fixando os meus com intensidade desconfortável. Então, você estará morta em uma semana. A declaração direta me atingiu como um golpe físico. O quê? Os homens que tentaram me matar não acabaram, Maia. Eles falharam, o que significa que estão desesperados. E homens desesperados fazem escolhas perigosas. Ele se aproximou, perto o suficiente para eu sentir o cheiro de sua colônia, ver as manchas de ouro em seus olhos escuros. Você é uma testemunha. Mais do que isso, você é um símbolo do fracasso deles. Enquanto você estiver viva, você é um lembrete de que Marcos Castellano tem pessoas dispostas a morrer por ele. Eu não estou disposta a morrer por você, eu protestei. Eu apenas reagi por instinto. Você tem certeza disso? Sua mão subiu para cortar meu rosto, seu polegar traçando a linha da minha maçã do rosto. Porque de onde eu estava deitado, sangrando naquele concreto, parecia muito com uma mulher se jogando entre mim e as balas. Parecia alguém que havia feito uma escolha. Seu toque enviou um calor indesejado através do meu corpo, uma atração que eu não queria sentir e não conseguia controlar. Este homem era perigoso de maneiras que eu estava apenas começando a entender. Mas meu corpo respondia a ele como se não se importasse com as consequências. Eu deveria ir, eu disse, embora não fizesse nenhum movimento para me afastar de seu toque. De volta ao meu apartamento, meu trabalho, minha vida. Que vida? A pergunta era gentil, mas impiedosa. O trabalho que mal paga suas contas, o apartamento que você mal pode pagar, o isolamento, a luta, a preocupação constante com dinheiro. Cada palavra atingiu como uma flecha direcionada, encontrando toda a insegurança que eu havia tentado esconder. É a minha vida. Eu a construí sozinha. E agora eu estou te oferecendo algo melhor. Sua outra mão veio descansar na minha cintura, não me puxando para mais perto, mas estabelecendo uma conexão que eu podia sentir como eletricidade. Segurança, Maia, proteção. Um futuro para seu filho que não envolve escolher entre aluguel e mantimentos. E tudo o que eu tenho que fazer é o quê? Me tornar sua mulher mantida? Seu sorriso era lento e perigoso. É isso que você pensa que é? Antes que eu pudesse responder, o som de saltos clicando no mármore ecoou pela sala. Nós nos separamos quando Isabela Castellano entrou, seu rosto uma máscara de fúria mal contida. Que comovente, ela disse, sua voz gotejando ácido. O viúvo em luto encontrando conforto em sua pequena enfermeira. Viúvo em luto. As palavras me atingiram como água gelada. A expressão de Marcos ficou cuidadosamente vazia, mas eu vi a dor que passou por seus olhos antes que ele pudesse escondê-la. Isabela, Marcos disse, sua voz carregando um aviso. Você não é bem-vinda aqui. Isso é assunto de família, Marcos. Ela não pertence aqui. O olhar de Isabela fixou-se em mim com intensidade venenosa. Ele te contou sobre Carmen? Sobre o que aconteceu com ela? Isabela, já basta. Mas ela o ignorou, aproximando-se de mim com graça predatória. Carmen era a esposa dele, Maia, a verdadeira esposa dele, mãe do filho não nascido dele. Ela morreu 6 meses atrás quando a família Romano decidiu enviar uma mensagem a Marcos. O quarto pareceu inclinar-se ao meu redor. Esposa, filho, ambos mortos por causa do mundo em que Marcos vivia. Os inimigos que ele havia feito, a violência que o seguia como uma sombra.
Eles a mataram enquanto ela estava comprando roupas de bebê? Isabela continuou, sua voz suave e cruel. Cortaram as mangueiras de freio dela e assistiram o carro dela cair da ponte. Marcos encontrou o ultrassom na bolsa dela quando a tiraram da água. Olhei para Marcos, vendo a confirmação em sua expressão abatida. Isso não era apenas sobre proteção ou gratidão, ou mesmo atração. Isso era sobre um homem que havia perdido tudo tentando substituir o que havia sido arrancado dele. É isso que é? Eu perguntei, minha voz mal audível. Eu sou algum tipo de substituta? Uma mulher grávida para te ajudar a esquecer a que você perdeu? Maia, não. Porque é o que parece, eu continuei afastando-me dele. O momento, a atenção, a maneira como você olhou para mim quando percebeu que eu estava grávida. Você não estava me vendo, estava? Você estava vendo ela. A dor nos olhos de Marcos foi resposta suficiente, mas quando ele falou, sua voz estava firme, controlada. Carmen está morta. Você está viva. E quer você acredite ou não, isso me importa. Não importa porque eu te lembro do que você perdeu. Importa porque perder você me destruiria da mesma forma que perder ela me destruiu. A admissão foi crua, honesta e me atingiu como um golpe físico. Sim, Maia, você está grávida, sozinha, em perigo. Sim, isso me lembra Carmen. Limpa a garganta. Mas quando eu olho para você, quando eu ouço sua voz, quando eu penso naquelas balas que poderiam ter te matado, ele parou, passando a mão pelo cabelo. Você não é o substituto dela. Você é algo completamente diferente. Isabela riu, o som agudo e amargo. Que romântico o viúvo e sua salvadora. Mas diga-me, Maia, o que acontece quando a novidade passa? Quando Marcos se cansa de brincar de protetor? Quando sua dor se transforma em culpa e ele começa a culpar você por ter sobrevivido quando ela não sobreviveu? As palavras foram projetadas para ferir e atingiram seu alvo. Todas as inseguranças que eu já tive sobre não ser suficiente, não ser digna de proteção, não ser digna de escolha, surgiram para me estrangular. Pare! A voz de Marcos carregava a autoridade de um homem acostumado a ser obedecido. Você já disse o suficiente. Suspira. Já? Isabela se virou para encará-lo completamente. Porque acho que Maia merece saber no que ela realmente está se metendo. Sobre a promessa da família Romano de matar qualquer pessoa de quem você se importe. Sobre o fato de que estar sob sua proteção foi o que causou a morte de Carmen em primeiro lugar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo. O som distante de vozes de algum outro lugar da casa. O sussurro do vento contra as janelas. Mas principalmente eu podia ouvir a verdade nas palavras de Isabela ecoando em minha cabeça. Estar sob a proteção de Marcos não havia salvado sua esposa. Havia-a tornado um alvo. Eu quero ir embora, eu disse finalmente. Eu quero ir para casa. Você não pode, Marcos disse simplesmente. Seu apartamento foi comprometido. A família Romano sabe onde você mora, onde você trabalha, que carro você dirige. Se você voltar para a sua antiga vida, você estará morta em 24 horas. Então eu vou sair da cidade, recomeçar em outro lugar. Com que dinheiro? Que identificação? Que plano? Suas perguntas eram gentis, mas implacáveis. Maia, você está grávida de 8 semanas, sem economias e sem família para te ajudar. Mesmo que você pudesse desaparecer completamente, por quanto tempo você acha que sobreviveria sozinha? A cruel realidade da minha situação desabou sobre mim. Eu estava presa entre um mundo que queria me matar e um homem cuja proteção tinha um preço que eu não tinha certeza de que poderia pagar. O que você quer de mim? Eu perguntei, as palavras arrancadas de algum lugar profundo do meu peito. Marcos se aproximou, suas mãos subindo para emoldurar meu rosto. Eu quero que você confie em mim.
Eu quero que você me deixe te manter segura. Eu quero. Ele fez uma pausa, seus polegares roçando minhas maçãs do rosto. Eu quero que você nos dê uma chance de nos tornarmos algo real. Mesmo sabendo que eu poderia morrer como ela? Mesmo sabendo que eu poderia falhar em te proteger da mesma forma que falhei em protegê-la. Sua honestidade era brutal e bela. Maia, eu não posso prometer que você estará segura. Eu não posso prometer que este mundo não tentará destruir tudo o que me importa. Mas eu posso prometer que gastarei cada respiração do meu corpo tentando te manter viva. Isabela fez um som de desgosto. Quantas promessas você fez a Carmen, Marcos? Quão bem elas funcionaram. As palavras atingiram seu alvo. As mãos de Marcos caíram do meu rosto, sua expressão ficando fria. Saia, Isabela, agora. Isso não acabou, ela disse, mas ela já estava se movendo em direção à porta. E quando ela acabar como Carmen, quando o sangue dela estiver em suas mãos também, lembre-se de que eu tentei salvá-la. A porta bateu atrás dela, deixando Marcos e eu sozinhos com o peso de tudo o que havia sido dito. Eu podia ver a dor em seus olhos, a culpa que o consumia, o medo de que a história pudesse se repetir. Ela está certa, não está? Eu perguntei baixinho. Sobre Carmen, sobre o que aconteceu com ela. Marcos ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele não responderia. Quando ele finalmente falou, sua voz estava vazia. Carmen morreu porque eu pensei que poderia manter minha família e meus negócios separados. Eu pensei que o amor era suficiente para protegê-la. Ele encontrou meus olhos. Eu estava errado. E ainda assim você está me pedindo para fazer a mesma escolha que ela fez. Não. Sua voz era firme. Estou te pedindo para fazer uma escolha diferente. Carmen viveu na luz, longe do meu mundo, pensando que isso a manteria segura. Estou te pedindo para viver nas sombras comigo, onde eu possa realmente te proteger. A distinção era sutil, mas crucial. Ele não estava me oferecendo uma vida normal com perigo ocasional. Ele estava me oferecendo uma vida perigosa com proteção constante. O que isso significa exatamente? Viver nas sombras com você? Marcos foi até a janela, olhando para sua propriedade semelhante a uma fortaleza. Significa que você fica aqui sob minha proteção. Significa que você me permite prover para você e seu filho. Significa que você se torna parte do meu mundo com todos os benefícios e perigos que isso acarreta. E em troca, ele se virou para mim, seus olhos escuros fixando os meus. Em troca, você me permite me importar com você. Você me permite tentar ganhar sua confiança. Você nos dá tempo para ver o que podemos nos tornar. A oferta pairou entre nós. Nem promessa nem ameaça, mas algo mais complexo. Uma proposta de parceria nascida da violência e moldada pela necessidade, mas carregando a possibilidade de se tornar algo mais profundo. Preciso de tempo para pensar, eu disse. Marcos assentiu. Você terá. Mas Maia, ele se aproximou, perto o suficiente para eu sentir o calor irradiando de seu corpo. Enquanto você estiver pensando, lembre-se que a alternativa não é a sua antiga vida. Isso já se foi. A alternativa é correr, se esconder, constantemente olhando por cima do ombro, criando seu filho com medo e pobreza. Ele estava certo, e nós dois sabíamos disso. No momento em que eu me joguei entre ele e aquelas balas, eu havia cruzado uma linha. Uma linha que eu não podia desfazer. Não havia como voltar a ser quem eu era antes. Eu te mostrarei seu quarto, ele disse. Finalmente, você pode descansar. Acomodar-se. Falaremos mais amanhã. Enquanto ele me guiava por uma grande escadaria em direção à ala de hóspedes, avistei uma fotografia no patamar. Uma mulher bonita de cabelos escuros e olhos risonhos, sua mão repousando em uma pequena protuberância visível sob seu vestido de verão. Carmen, a esposa que ele havia perdido, a vida que ele não havia conseguido proteger. Eu estudei o rosto dela, procurando por semelhanças entre nós,
tentando entender o que Marcos via quando olhava para mim. Mas Carmen havia sido radiante, confiante, brilhando com o tipo de felicidade que eu nunca havia conhecido. O que quer que Marcos pensasse que via em mim, o que quer que ele esperasse que pudéssemos nos tornar, eu não era ela. E talvez esse fosse exatamente o ponto. Ela era linda, eu disse suavemente. Marcos fez uma pausa ao meu lado, seu olhar fixo na fotografia. Ela era tudo o que eu pensava que queria. Ele disse baixinho. Mas ela se foi, Maia. E você está aqui. A simples afirmação carregava mais peso que a poesia. Não uma comparação ou uma substituição, mas um reconhecimento da realidade. Carmen era seu passado. Eu poderia ser seu futuro se fosse corajosa o suficiente para escolhê-lo. A explosão quebrou o silêncio pré-amanhecer, arremessando-me do sono para o terror enquanto as janelas da mansão tremiam em suas molduras. Eu estava de pé antes de estar totalmente acordada. Meu coração batendo contra minhas costelas, enquanto o som de passos correndo ecoava pelos corredores. Pela janela do meu quarto, eu podia ver chamas alaranjadas lambendo a escuridão onde o portão da frente estivera. Eles nos encontraram. Minha porta abriu sem aviso, revelando Marcos em equipamento tático que eu nunca o tinha visto usar antes. Sumira o empresário sofisticado. Em seu lugar estava alguém mais duro, mais perigoso, alguém cujo mundo era medido em violência e sobrevivência. Precisamos nos mover, ele disse, sua voz carregando uma autoridade que não admitia discussão. Agora, o que está acontecendo? A família Romano acabou de declarar guerra. Ele agarrou meu braço, puxando-me para a porta. Eles explodiram o portão da frente e estão subindo a entrada. O som de tiros de armas automáticas irrompeu de algum lugar abaixo de nós. Rajadas rápidas que me fizeram as pernas fraquejar. Isso não eram os tiros únicos que quase nos mataram na garagem do estacionamento. Isso era algo maior, mais coordenado, mais mortal. Para onde estamos indo? Eu perguntei enquanto Marcos me conduzia por um corredor que eu nunca tinha visto antes, em direção ao que parecia uma parede em branco. Sala segura, ele disse, pressionando a palma da mão contra um scanner escondido. A parede deslizou, revelando uma escada estreita que descia para a escuridão. É reforçada, tem seu próprio suprimento de ar, equipamento de comunicação. Você estará segura lá. E você? A mandíbula dele apertou quando outra explosão sacudiu a casa mais perto desta vez. Eu tenho que coordenar nossas defesas. Meus homens são bons, mas os romanos trouxeram um exército. A escadaria levava a um cômodo que parecia algo de um filme de espionagem. Bancadas de monitores mostrando imagens de câmeras de segurança por toda a propriedade, equipamentos de comunicação, comida e água suficientes para semanas. Mas o que chamou minha atenção foram as armas montadas nas paredes. Isso não era apenas um cômodo seguro. Era um centro de comando projetado para a guerra. Por quanto tempo você esperou por isso? Eu perguntei. Marcos já estava se movendo para os monitores, seus dedos voando sobre teclados enquanto ele ligava o sistema de vigilância. Desde o dia em que mataram Carmen, ele disse sem olhar para mim. Eu sabia que eles acabariam vindo atrás de qualquer pessoa que eu me importasse. Nas telas, eu podia ver a batalha se desenrolando. Figuras vestidas de preto se moviam pelos jardins com precisão militar, enquanto os homens de Marcos respondiam ao fogo de posições defensivas. Mas mesmo eu podia ver que os atacantes tinham a vantagem do número e do planejamento. São tantos, eu sussurrei. 30, talvez 40 homens, Marcos disse, sua voz sombria. Eles não estão apenas tentando nos matar. Estão tentando enviar uma mensagem para qualquer um que possa pensar em se opor a eles. Uma nova voz estalou no sistema de rádio, falando em italiano rápido. A expressão de Marcos escureceu enquanto ele ouvia. O que é? Eles cercaram a casa. Vincent e sua equipe estão encurralados na ala leste. O grupo de Tony está segurando a entrada principal, mas estão ficando sem munição. Limpa a garganta. Ele se virou para mim, seu rosto com linhas duras.
Maia, preciso que você entenda algo. Se eles passarem por nossas defesas, se eles chegarem a este cômodo, você não pode permitir que eles te peguem viva. As palavras me atingiram como água gelada. O que você está dizendo? Ele se moveu para um dos racks de armas, removendo uma pistola e verificando sua munição. Estou dizendo que o que eles fizeram com Carmen parecerá misericordioso em comparação com o que farão a você. Ele estendeu a arma. Você sabe como usar isso? Eu olhei para a arma, seu peso de alguma forma, tanto mais leve quanto mais pesado do que eu esperava. Treinamento básico do hospital. Protocolos de atirador ativo. Bom, aponte, aperte. Continue apertando até a ameaça parar de se mover. Sua mão cobriu a minha no punho. Prometa-me, Maia. Se chegar a isso, prometa-me que você não vai deixar que eles te peguem. O pedido estava me pedindo para prometer minha própria morte se a captura parecesse inevitável. Mas olhando para os monitores, vendo a violência organizada movendo-se pela propriedade, eu entendi o que ele não estava dizendo. Havia destinos piores que a morte. Eu prometo, eu sussurrei. O rádio estalou novamente, desta vez em inglês. Chefe, eles estão na casa. A entrada sul foi invadida. Marcos praguejou no que parecia italiano, então falou em seu fone de ouvido. Recuem para posições secundárias. Façam-nos trabalhar por cada centímetro. Nos monitores eu observei figuras escuras movendo-se pelos corredores da casa, limpando sistematicamente os quartos com eficiência profissional. Esses não eram bandidos de rua ou criminosos desesperados. Eram soldados. Quem são eles? Eu perguntei. Ex-militares, a maioria. A família Romano tem recrutado do exterior, construindo um exército particular. A atenção de Marcos estava dividida entre os monitores e suas comunicações de rádio. Eles estão planejando isso há meses. Uma nova explosão, esta dentro da casa, fez as luzes piscarem. Em um dos monitores, eu vi destroços caindo do teto enquanto fumaça enchia o corredor. Eles estão usando granadas, Marcos disse sombriamente. Eles não planejam deixar nenhuma testemunha. O avanço sistemático continuou. Quarto por quarto, andar por andar. Eu observei os homens de Marcos recuarem, travando uma ação de retirada que todos sabiam ser condenada. Os atacantes tinham muitas vantagens. Números, equipamento, planejamento e o elemento surpresa. Precisa haver algo que possamos fazer, eu disse. Marcos ficou em silêncio por um momento, estudando o display tático. Quando ele falou, sua voz carregava um peso que eu nunca tinha ouvido antes. Existe, mas você não vai gostar. Diga-me. Ele se virou dos monitores para me encarar completamente. Eu posso acionar favores, agentes federais que me devem, polícia local que está na minha folha de pagamento, até mesmo alguns contatos militares. Mas fazer isso vai expor tudo. Meus negócios, minhas operações, minha rede. Será o fim da família Castellano como um poder nesta cidade. E se você não fizer, nós morremos aqui hoje à noite junto com todos que tentaram nos proteger. A escolha que ele estava descrevendo não era apenas tática. Era existencial. Salvar nossas vidas destruindo tudo o que ele havia construído ou manter seu império e morrer defendendo-o. O que Carmen gostaria que você fizesse? Eu perguntei baixinho. A pergunta o atingiu como um golpe físico. Eu pude ver a dor passar por suas feições antes que ele pudesse controlá-la. Carmen queria que eu me afastasse de tudo isso, ele disse. Ela me implorou para levá-la para algum lugar longe da cidade, algum lugar onde pudéssemos criar nosso filho em paz. Sua voz ficou vazia. Eu disse a ela que não poderia abandonar minhas responsabilidades, que eu tinha deveres para com minha família, minha organização. E agora? Marcos olhou para os monitores mostrando seus homens morrendo para defender sua casa, então para mim segurando uma arma que eu talvez tivesse que usar em mim mesma para evitar um destino pior que a morte. Agora eu acho que ela estava certa. A decisão pairou entre nós. O peso dela era enorme. Tudo o que ele era, tudo o que ele havia construído,
Tudo o que sua família havia trabalhado por 3 gerações para criar, equilibrado contra nossas vidas e a vida da criança crescendo dentro de mim. O rádio estalou com vozes urgentes. Chefe, estamos com 12 homens. Eles estão no segundo andar. ETA para a sua posição é talvez 10 minutos. Marcos fechou os olhos por um momento e, quando os abriu, vi algo que poderia ter sido alívio. Faça isso. Eu disse antes que ele pudesse falar. Faça as ligações, Maia. Você mesma disse que manter sua família e seus negócios separados foi o que causou a morte de Carmen. Talvez seja a hora de escolher a família em vez dos negócios. Ele olhou para mim por um longo momento, e eu vi o instante exato em que ele tomou sua decisão. Movendo-se para um console de comunicação diferente, ele começou a fazer chamadas com rápida eficiência. Agente Morrison, é Marcos Castiano. Estou pronto para fazer aquele acordo que discutimos. Sim, eu sei o que estou dizendo. Casa Segura Metropolitana, Proteção Federal, cooperação total com sua investigação sobre a família Romano. Não apenas informações. Estou falando de testemunho completo, registros financeiros, tudo. As palavras eram uma sentença de morte para o mundo que ele havia conhecido, mas eram uma tábua de salvação para o mundo que ele ainda poderia ter. Enquanto ele continuava fazendo ligações para o FBI, para procuradores federais, para contatos em agências das quais eu nunca tinha ouvido falar, eu assistia aos monitores e via algo mudando. Novos veículos estavam chegando à propriedade. Mas estes não eram mais atacantes. Eram agentes federais, equipes SWAT locais, até mesmo o que parecia ser pessoal militar. A cavalaria estava chegando, mas o preço era tudo o que Marcos havia passado a vida construindo. Atenção, forças Romano! Uma voz ecoou por alto-falantes que haviam aparecido com os agentes federais. Aqui é o FBI. Vocês estão cercados. Abaixem suas armas e se rendam imediatamente. Nos monitores, eu observei a força atacante de repente se encontrar presa entre os defensores restantes de Marcos e um perímetro federal que havia se materializado ao redor da propriedade. Os caçadores haviam se tornado os caçados. Acabou, Marcos disse, sua voz carregando uma mistura de alívio e profunda perda. Estamos seguros. Mas enquanto o tiroteio lá fora começava a diminuir, enquanto agentes federais se moviam pela casa, protegendo-a quarto por quarto, percebi que, embora o perigo imediato estivesse terminando, todo o resto estava apenas começando. O que acontece agora? Eu perguntei. Marcos estava observando os monitores enquanto agentes federais levavam soldados romanos sob custódia. Agora eu me torno uma testemunha federal. Custódia protegida, novas identidades, realocação para algum lugar longe daqui. Ele se virou para mim. Se você quiser. Se eu quiser. Você salvou minha vida, Maia. Eu te devo tudo, mas eu não posso te pedir para abrir mão de toda a sua existência para desaparecer na proteção a testemunhas com um homem que você mal conhece. A oferta era generosa e dolorosa. Ele estava me dando uma escolha. Ficar com ele e desaparecer em uma nova vida sob proteção federal, ou afastar-me de tudo isso e de alguma forma reconstruir sozinha. Mas enquanto eu o olhava, para este homem que acabara de sacrificar tudo o que havia construído para me manter segura, percebi que a escolha já havia sido feita. Em algum lugar entre levar uma bala por ele e segurar uma arma para defender nossas vidas, entre saber sobre sua esposa morta e vê-lo escolher minha segurança em vez de seu império, eu havia tomado minha decisão. Para onde vamos? Eu perguntei. O sorriso que cruzou seu rosto foi o primeiro genuíno que eu tinha visto dele, livre do peso e da escuridão que geralmente sombreavam suas expressões. Para algum lugar quente, ele disse. Para algum lugar longe daqui. Algum lugar onde possamos descobrir quem somos quando não estamos fugindo de balas ou nos escondendo de inimigos. Do lado de fora,
Os agentes federais estavam restaurando a ordem, prendendo os sobreviventes da força de assalto romano e iniciando o complexo processo de desmantelar um império criminoso. Dentro da sala segura, Marcos Castiano estava se tornando alguém novo. Não um chefe do crime ou um viúvo assombrado pela culpa, mas simplesmente um homem que escolheu o amor em vez do poder. Maia, sua voz era suave e incerta de uma forma que eu nunca tinha ouvido dele. Sim, obrigado por me dar algo digno de proteção, algo digno de recomeçar. Enquanto agentes federais batiam na porta do cômodo seguro para nos escoltar para nossas novas vidas, percebi que levar uma bala por Marcos Castiano tinha sido a parte fácil. Aprender a amá-lo, a confiar nele, a construir algo real das cinzas da violência e da perda. Esse seria o verdadeiro desafio. Mas olhando para ele agora, vendo o homem sob a reputação e o poder, pensei que poderia ser um desafio que valia a pena aceitar. A casa segura em Oregon não era nada como a propriedade de Marcos. Uma modesta colonial de 2 andares em 3 acres de floresta, cercada por agentes federais fingindo ser vizinhos e jardineiros, sem pisos de mármore ou tapetes persas, sem obras de arte que valessem milhões, apenas móveis confortáveis, uma lareira funcionando e o tipo de normalidade que eu nunca havia associado a Marcos Castiano. Mas foi a fotografia escondida em sua mala que mudou tudo. Eu a encontrei por acaso 3 semanas em nossa nova vida, procurando um carregador de telefone extra, enquanto Marcos se reunia com seus manipuladores federais. A imagem caiu entre as páginas de um livro, pousando com a face para cima no chão de madeira do nosso quarto temporário. Carmen, mas não a Carmen brilhante e radiante da fotografia na propriedade. Esta Carmen parecia exatamente comigo. Mesmo cabelo escuro, mesmos olhos castanhos, mesma estrutura facial. Poderíamos ter sido irmãs. A semelhança era tão impressionante que fez minha mão tremer enquanto eu pegava a fotografia, estudando cada detalhe. Ela estava usando scrubs de hospital. E sua etiqueta de identificação estava parcialmente visível. Carmen Rodrigues, RN. Rodrigues, o mesmo sobrenome que eu tinha dado a Marcos quando nos conhecemos. O som da porta da frente abrindo me fez rapidamente deslizar a fotografia de volta para o livro, mas minha mente estava atordoada. As semelhanças não eram coincidência. Marcos não tinha me encontrado por acaso naquela garagem. Ele estava procurando por alguém exatamente como eu. Maia, a voz dele ecoou pela casa. Estou de volta. Desci as escadas lentamente, estudando o rosto dele com novos olhos. A maneira como ele me olhava, a intensidade do seu olhar. Ele estava me vendo ou estava vendo ela? Como foi a reunião? Eu perguntei, minha voz cuidadosamente neutra. Bom, as acusações dos romanos estão avançando. Mais 3 prisões ontem. Ele se moveu para a cozinha, começando a preparar o jantar com a facilidade doméstica que ele havia desenvolvido desde que estávamos aqui. Os agentes acham que talvez possamos testemunhar por link de vídeo em vez de pessoalmente. Menos exposição. Eu o observei cozinhar. Este homem poderoso que um dia comandou um império, agora cuidadosamente temperava molho de macarrão em uma cozinha de casa segura. Tudo sobre nossa situação parecia surreal, como brincar de casinha enquanto o mundo real continuava em outro lugar. Marcos, eu disse cuidadosamente, conte-me sobre como você conheceu Carmen. Limpa a garganta. A mão dele ainda na colher de pau. Por quê? Porque eu estava pensando no que Isabela disse sobre eu ser uma substituição, sobre o momento. Eu me aproximei, estudando seu perfil. Ela era enfermeira, não era? O silêncio se estendeu entre nós, pesado com verdades não ditas. Quando Marcos finalmente se virou para me encarar, a culpa em seus olhos foi confirmação suficiente. Maia, por quanto tempo você procurou por alguém como ela? A pergunta saiu mais afiada do que eu pretendia. Por quanto tempo você observou o hospital?
procurando por uma enfermeira grávida que se parecesse o suficiente com sua esposa morta para aliviar sua consciência. Não foi assim, não foi? Eu puxei a fotografia, observando o rosto dele desmoronar quando ele a viu. Carmen Rodrigues, RN, mesmo sobrenome, mesma profissão, mesma aparência. Isso é uma e tanto coincidência, Marcos. Ele sentou-se pesadamente à mesa da cozinha, de repente parecendo mais velho do que seus anos. Eu nunca quis que você encontrasse isso. Mas eu encontrei. Então agora preciso da verdade. Tudo isso. Marcos ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos cruzadas à sua frente. Quando ele falou, sua voz estava vazia. Depois que Carmen morreu, eu não conseguia funcionar, não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia administrar meus negócios. Vincent e os outros estavam preocupados comigo, com a organização. Eu estava me tornando um passivo. Então, você decidiu encontrar uma esposa substituta? Não. Sua voz era aguda. Eu decidi encontrar as pessoas responsáveis pela morte dela e fazê-las pagar. Mas durante a investigação, eu aprendi algo que mudou tudo. Ele se levantou, indo até a janela que dava para a floresta. Carmen não foi aleatória, Maia. Os romanos não a mataram apenas para me machucar. Eles a mataram porque ela havia descoberto algo sobre a operação deles, limpa a garganta, algo que poderia tê-los destruído. A revelação me atingiu como água fria. O que ela descobriu? Lavagem de dinheiro através do hospital onde ela trabalhava. Pacientes que não existiam. Tratamentos que nunca foram realizados. Medicamentos que desapareceram no mercado negro. Carmen estava trabalhando em turnos noturnos na UTI quando começou a notar discrepâncias. Ela estava investigando-as sem perceber o quão perigoso era. Ela pensou que estava descobrindo fraude de seguro, talvez alguma corrupção. Ela não tinha ideia de que estava ameaçando uma operação de milhões de dólares. Sua voz ficou amarga. Ela ia denunciar a da administração do hospital. Os romanos descobriram e decidiram eliminar a ameaça. As peças estavam se encaixando, mas criavam uma imagem que eu não queria ver. Então você começou a observar o hospital, procurando por outra pessoa que pudesse ter notado o que Carmen notou. Procurando por alguém que pudesse estar no mesmo perigo em que ela estava. Marcos corrigiu. E sim, eu estava procurando especificamente por enfermeiras de turno noturno. A operação dos romanos funcionava durante essas horas, quando a supervisão era mínima. E você me encontrou? Eu encontrei várias enfermeiras que trabalhavam nos padrões que poderiam tê-las colocado em risco. Você era uma delas. Ele se virou para me encarar. Mas, Maia, eu estava te observando para te proteger, não para substituir Carmen. Limpa a garganta. Então por quê? Eu gesticulei entre nós para a cena doméstica que estávamos encenando por semanas. Por que isso? Por que me trazer para a sua vida? Porque quando eu te vi levar aquela bala por mim, quando eu te vi arriscar tudo por um estranho, percebi que você não era apenas alguém que precisava de proteção. Sua voz ficou mais suave. Você era alguém digno de proteção, alguém por quem valia a pena mudar minha vida. Mas eu pareço exatamente com ela. Sim, ele admitiu. E a princípio, isso fazia parte da atração. Eu não vou mentir sobre isso. Mas, Maia, você não é Carmen. Você é mais forte do que ela era, mais corajosa. Carmen descobriu a operação dos romanos por acidente. Você se jogou no tiroteio de propósito. A distinção que ele estava fazendo parecia importante, mas eu não estava pronta para aceitá-la. Como sei que isso não é tudo uma fantasia elaborada? Como sei que você não olha para mim e vê o fantasma dela? Marcos se aproximou, suas mãos subindo para emoldurar meu rosto. Porque Carmen nunca teria me pedido para desistir de tudo para salvá-la. Ela queria que eu a escolhesse em vez dos meus negócios, mas ela nunca teria me pedido para me destruir por causa dela.
Seus polegares roçaram minhas maçãs do rosto. Você sim. Você me disse para fazer aquelas ligações, para sacrificar tudo o que eu havia construído. Carmen queria que eu me afastasse do meu mundo. Você me ajudou a incendiá-lo. Limpa a garganta. As palavras deveriam ter sido reconfortantes, mas elas levantaram uma nova e aterrorizante possibilidade. E se era para isso que você precisava de mim? E se a razão pela qual você se sentiu atraído por mim não foi amor ou mesmo luto, mas porque você precisava de alguém para te dar permissão para se destruir? A pergunta pairou entre nós, dura e brutal. Eu podia vê-la atingir o alvo na forma como suas mãos caíram do meu rosto na súbita distância em seus olhos. Talvez, ele disse baixinho, talvez tenha sido exatamente isso que aconteceu. A honestidade era devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Aqui estava a verdade que nenhum de nós queria enfrentar. Nosso relacionamento pode ter sido construído em sua necessidade de autodestruição, e não em um sentimento genuíno. Limpa a garganta. Então, onde isso nos deixa? Eu perguntei. Antes que Marcos pudesse responder, meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava um número que eu não reconhecia, mas algo nele fez meu estômago se contrair de pavor. Não atenda, Marcos disse. Mas eu já estava deslizando para aceitar a chamada. Maia Rodrigues. A voz era culta, idosa, com um sotaque que me lembrava o de Marcos, mas carregava mais autoridade. Quem é este? Meu nome é Antônio Romano, e acredito que você conhece meu sobrinho Vincent. O nome me atingiu como um golpe físico. Romano, a família que havia tentado nos matar, que havia assassinado Carmen, que Marcos acabara de ajudar o governo federal a destruir. Eu não conheço ninguém chamado Vincent. Eu menti. Claro que você conhece. Vincent Castellano, primo de Marcos, exceto que o verdadeiro nome dele é Vincent Romano. Ele tem sido meu homem dentro da organização Castellano por mais de 2 anos. O mundo girou ao meu redor. Vincent, que havia me pegado no meu apartamento, que fazia parte do círculo íntimo de Marcos, que conhecia cada detalhe de nossas defesas e nossos planos. Você está mentindo. Estou? Como você acha que encontramos a casa segura, Sr. Rodrigues? Como você acha que sabíamos exatamente quando os agentes federais estariam trocando de turno? Eu olhei para Marcos, vendo a mesma terrível compreensão amanhecer em seus olhos. Vincent, seu primo de confiança, seu braço direito, havia estado fornecendo informações ao inimigo por anos. O que você quer? Marcos perguntou, pegando o telefone dos meus dedos sem força. O que eu sempre quis, sobrinho. A destruição completa de todos que traíram minha família. A voz de Antônio carregava o peso de uma convicção absoluta. Vincent me diz que seus amigos federais acham que você está seguro em Oregon. Ele também me diz que sua pequena enfermeira está esperando um filho. O rosto de Marcos ficou pálido. Limpa a garganta. Se você tocar nela, eu não precisarei. Veja, as informações que Vincent forneceu sobre seu testemunho não foram úteis apenas para nós. Nós as compartilhamos com certas outras partes interessadas, famílias em Nova York, Chicago, Miami, que têm suas próprias razões para querer você silenciado. A implicação era clara. Não eram mais apenas os romanos nos caçando. O testemunho de Marcos o havia tornado um alvo para toda organização criminosa que pudesse ser exposta por suas revelações. Há um contrato sobre vocês dois agora, Antônio continuou. 500.000 para Marcos, vivo ou morto. 250.000 para a mulher que salvou a vida dele. Pagamento considerável pelos serviços prestados. A linha ficou muda, deixando-nos olhando um para o outro no silêncio repentino de nossa casa segura comprometida. Temos que fugir, Marcos disse, já se movendo para o quarto. Agora Vincent sabe de tudo. Nossa localização, nossos protocolos de segurança, provavelmente nossas novas identidades. Para onde podemos ir?
Eu perguntei, seguindo-o enquanto ele começava a jogar itens essenciais em uma bolsa. Se Vincent está fornecendo informações a eles há 2 anos, que segredos nos restam? Nenhum, Marcos admitiu. O que significa que estamos por nossa conta agora, sem proteção federal, sem casas seguras, sem planos de backup. Enquanto nos preparávamos para fugir para uma noite incerta e perigosa, percebi que tudo o que havíamos construído juntos, a segurança, a domesticidade, a confiança tentativa, havia sido uma ilusão. A traição de Vincent não havia apenas exposto nossa localização, havia revelado que nunca estivemos seguros. Mas enquanto Marcos me entregava uma arma e verificava o carregador de sua própria arma, enquanto nos preparávamos para enfrentar um mundo onde todos nos queriam mortos, eu me vi fazendo uma escolha que me surpreendeu. Eu vou ficar com você, eu disse. Ele fez uma pausa em seus preparativos. Maia, você não precisa. Sim, eu preciso. Pensei em Carmen, nos avisos de Isabela, em todas as razões pelas quais isso era impossível, perigoso e provavelmente condenado. Talvez você tenha me encontrado porque eu te lembrava dela. Talvez isso tenha começado porque você precisava de alguém para te ajudar a se destruir. Mas agora, neste momento, estou escolhendo ficar. Por quê? Pensei no homem que eu tinha visto sacrificar tudo para me manter segura, que havia desistido de seu império pela chance de algo real, quaisquer que fossem suas motivações. Quaisquer fantasmas que ele estivesse perseguindo, a escolha que ele fizera naquela sala segura havia sido genuína. Porque destruir sua antiga vida não significa destruir a si mesmo, eu disse. Talvez signifique finalmente se tornar quem você deveria ser. Enquanto saíamos para a floresta do Oregon, iniciando o que poderia ser nossa última fuga juntos, percebi que a traição de Vincent havia feito algo inesperado. Ela havia arrancado todas as ilusões, todas as mentiras confortáveis, toda a proteção federal que nos permitira fingir que estávamos seguros. Agora não tínhamos mais nada além um do outro, e a escolha de continuar lutando pelo que poderíamos nos tornar teria que ser o suficiente. A cabana abandonada na natureza selvagem de Montana não tinha eletricidade, água corrente e nem sinal de celular. Depois de 3 semanas correndo, trocando de carros e identidades e dormindo em um motel diferente todas as noites, parecia um santuário. Marcos a encontrou através de contatos que precederam a traição de Vincent. Antigos favores da época de seu avô que nem mesmo seu primo conhecia. Mas o santuário era uma ilusão quando metade do submundo do crime tinha um preço pela sua cabeça. Eu estava cortando lenha atrás da cabana quando ouvi o helicóptero, seu zumbido distante, cortando o silêncio da montanha como um presságio de morte. Marcos estava lá dentro monitorando o scanner da polícia que havíamos comprado na última cidade. Mas eu podia vê-lo pela janela enquanto ele pegava o rifle e se movia para a porta da frente. Maia. A voz dele atravessou a clareira. Entre agora. Eu larguei o machado e corri, minha barriga de 7 meses me deixando desajeitada e lenta. A gravidez havia se tornado impossível de esconder, meu corpo mudando diariamente enquanto o bebê crescia. Marcos havia se tornado cada vez mais protetor com o passar das semanas, sua devoção manifestando-se de maneiras que eram tanto tocantes quanto aterrorizantes. Ele mataria qualquer um que nos ameaçasse sem hesitação, sem misericórdia, sem pensar 2 vezes. Quantos? Eu perguntei, juntando-me a ele na janela enquanto o helicóptero circulava acima. Apenas um pássaro, mas também haverá equipes terrestres. Marcos estava verificando suas armas com a precisão mecânica de um homem que já havia feito isso muitas vezes. Eles nos encontraram novamente. Limpa na garganta. Como isso é possível? Fomos tão cuidadosos. A expressão de Marcos era sombria. Vincent, ele conhece todos os contatos que já fiz, todas as casas seguras que minha família usou por 3 gerações. Não há para onde possamos fugir que ele não encontre eventualmente.
O helicóptero estava pousando agora na clareira a cerca de 400 metros da cabana. Através das árvores, eu podia ver homens em equipamento tático emergindo, espalhando-se em uma formação profissional que falava de treinamento militar. 10 homens, talvez 12, Marcos murmurou, observando através de binóculos, armados e equipados para um cerco. Pensei em todas as vezes que havíamos fugido, todos os perigos e fugas por pouco. Cada vez os caçadores se aproximavam, mais organizados, mais determinados. Isso parecia diferente, final. Marcos, eu disse baixinho, e se não fugirmos desta vez? Ele olhou para mim como se eu tivesse perdido a cabeça. Maia, você está grávida de 7 meses. Não podemos lutar contra uma dúzia de assassinos treinados. Também não podemos continuar fugindo. Eu me aproximei dele, colocando minha mão sobre a dele no rifle. Olhe para nós. Olhe para o que nos tornamos. Não estamos vivendo, Marcos. Estamos apenas sobrevivendo. Era verdade. Os últimos 3 meses haviam nos reduzido aos nossos elementos mais básicos, lutar ou fugir, predador ou presa. O homem por quem eu havia me apaixonado, aquele que havia sacrificado seu império para me proteger, havia sido substituído por alguém mais duro, mais impiedoso, alguém que via a ameaça em cada sombra e respondia ao perigo com crescente violência. Nosso bebê vai nascer nisso, eu continuei, sempre correndo, sempre se escondendo, sempre com medo. É essa a vida que você quer para nosso filho? O pronome possessivo escapou naturalmente. Em algum momento, o bebê havia se tornado nosso, não apenas meu. Marcos havia nos reivindicado a ambos com uma devoção que era absoluta e às vezes assustadora em sua intensidade. O que você está sugerindo? Ele perguntou. Antes que eu pudesse responder, meu telefone, o queimador irrastreável que compramos na semana passada, começou a tocar. O identificador de chamadas mostrava um número que eu reconheci. Vincent Castellaniano. Não, Marcos avisou, mas eu já estava atendendo. Olá, Vincent. Maia. Sua voz carregava o mesmo charme de sempre, como se ele não tivesse passado meses nos caçando como animais. Você parece cansada. O que você quer? Fazer uma oferta, uma saída para isso que não termine com vocês dois mortos. Olhei para Marcos, vendo a raiva crescendo em seus olhos. A traição de Vincent havia atingido mais fundo do que qualquer ferida física, a violação da confiança familiar. Algo que Marcos talvez nunca perdoasse. Estou ouvindo, eu disse. Entregue Marcos a nós. Testemunhe que ele te coagiu, que você foi uma participante involuntária em sua fuga. O Programa Federal de Proteção a Testemunhas te aceitará de volta, te realocará para um lugar seguro. Você e seu bebê podem ter uma vida normal. E Marcos? A pausa de Vincent foi resposta suficiente. Marcos escolheu seu caminho quando traiu a família Maia. Mas você é inocente em tudo isso. Você estava apenas tentando ajudar um homem ferido. A oferta era sedutora e horrível. Segurança para mim e meu filho comprada com a vida de Marcos. Um retorno ao mundo normal que eu havia perdido no momento em que me joguei entre ele e aquelas balas. Não, eu disse simplesmente. Maia, seja razoável. Você está grávida de 7 meses, vivendo como uma fugitiva, constantemente em perigo. Isso não é sustentável. Eu disse, não, Vincent. Então vocês dois vão morrer hoje. Aqueles homens que cercam sua cabana não aceitarão rendição. Eles têm ordens para eliminar vocês dois. Olhei pela janela para as equipes táticas movendo-se pela floresta, apertando sua rede ao redor do nosso refúgio. Por quê? Eu perguntei. Por que tem que ser nós dois? Porque você salvou a vida dele, Vincent disse, sua voz ficando mais fria. Porque seu testemunho ainda poderia destruir nossas operações. Porque você representa algo que as famílias não podem permitir que exista, que é a prova de que Marcos Castellano escolheu o amor em vez do poder.
Prova de que a lealdade pode ser comprada com algo diferente de medo ou dinheiro. Vincent fez uma pausa. Você o deixou fraco, Maya, e a fraqueza é contagiosa. A linha ficou muda, deixando Marcos e eu sozinhos com o som de nossos caçadores se aproximando. Ele está certo, Marcos disse baixinho. A culpa é minha. Tudo isso. Não, eu me movi para encará-lo completamente. Isso começou muito antes de você me conhecer. Os romanos, a violência, as traições. Esse era o seu mundo antes de eu existir. Mas você foi puxada para isso por minha causa. Você e nosso bebê estão em perigo porque eu não pude te deixar ir. A culpa em sua voz era devastadora. Por meses, eu o havia visto se culpar por cada perigo iminente, cada momento de perigo. Cada noite que passávamos dormindo em um motel barato e olhando por cima do ombro. Marcos, olhe para mim. Eu coloquei minhas mãos em cada lado do rosto dele, forçando-o a me encarar. Eu fiquei. Todas as vezes que você me deu uma chance de ir embora, todas as vezes que você se ofereceu para desaparecer e me deixar voltar para minha antiga vida, eu escolhi ficar. Isso não é culpa sua. Essa é a minha escolha. Por quê? A pergunta era crua, honesta. Por que você escolheria isso? Por que você me escolheria quando eu não te trouxe nada além de perigo? Pensei em todas as razões que eu poderia dar a ele. A maneira como ele sacrificou tudo para me proteger. A maneira gentil como ele tocou minha barriga crescente quando ele pensou que eu estava dormindo. A devoção feroz em seus olhos quando ele olhou para mim, como se eu fosse algo precioso e milagroso. Mas a verdadeira resposta era mais simples do que tudo isso. Porque eu te amo, eu disse. Não o homem que você era, não o império que você construiu, não o poder que você exercia. Eu amo o homem que escolheu destruir seu próprio mundo em vez de deixar que o mal me acontecesse. A confissão pairou entre nós, simples e devastadora. Através de toda a corrida e o esconderijo, através de toda a violência e traição, essa verdade havia permanecido constante. Marcos me puxou contra ele, seus braços envolvendo-me e nosso filho ainda não nascido com intensidade desesperada. Maya, eu te amo mais do que já amei qualquer coisa na minha vida. Mais do que meus negócios, mais do que minha família, mais do que minha própria sobrevivência. Eu sei, eu sussurrei contra seu pescoço. Eu soube desde aquela noite em que você ligou para os agentes federais. Você nos escolheu acima de todo o resto. O som de vidro quebrando da janela traseira da cabana interrompeu nosso momento. A fumaça começou a encher a sala principal. Gás lacrimogênio projetado para nos forçar para o aberto. Eles estão se movendo, Marcos disse pegando seu rifle e indo para a janela da frente. Fique agachada, fique atrás de mim. Mas enquanto nos preparávamos para nossa última resistência, enquanto Marcos verificava suas armas e calculava ângulos de tiro, percebi que havia uma última escolha que eu poderia fazer. Marcos, eu disse tirando a pistola da minha cintura, se não sobrevivermos a isso, nós vamos, ele disse ferozmente. Não vou deixar que nada aconteça a você ou ao nosso bebê. Mas se não, eu continuei, preciso que saiba que não me arrependo de nada disso, nem do perigo, nem da fuga, nem de escolher você em vez da segurança. Esta vida, estes meses com você, valeram tudo. Marcos se virou da janela para me olhar, e em seus olhos eu vi algo que me tirou o fôlego. Não apenas amor, mas adoração. Devoção completa e absoluta que incendiaria o mundo antes de permitir que o mal me acontecesse. Maya, ele disse, sua voz embargada de emoção. Você salvou minha vida naquela garagem, mas você salvou minha alma quando escolheu ficar comigo. Os primeiros tiros soaram, balas estilhaçando as paredes de madeira da cabana. Marcos respondeu ao fogo com precisão mortal, cada tiro calculado para proteger a mulher e a criança atrás dele. Eu me agachei,
uma mão na minha barriga e a outra segurando minha pistola, pronta para lutar pela vida que havíamos construído juntos. Mas enquanto o tiroteio raiava ao nosso redor, enquanto Marcos afastava assassinos treinados com nada além de determinação e amor, ouvi algo que mudou tudo. Sirenes, vários veículos se aproximando rapidamente. Através da fumaça e do caos, vi agentes federais emergindo da floresta, flanqueando as equipes táticas que nos caçavam. Uma voz ecoou por um megafone. FBI, larguem suas armas. Os tiros pararam tão subitamente quanto haviam começado. Pela janela, eu observei os homens que estavam tentando nos matar de repente se encontrarem cercados por agentes federais. Como? Eu perguntei. Mas Marcos já estava se movendo em direção à porta, seu rifle abaixado. Seguro, ele disse abrindo a porta para revelar o agente Morrison, o procurador federal que havia lidado com nosso testemunho original. Eu dei a ele as coordenadas de todas as casas seguras que minha família já usou, incluindo esta, com instruções para nos verificar se ficássemos em silêncio por mais de 72 horas. Morrison se aproximou com as mãos visíveis, sua expressão uma mistura de alívio e exasperação. Limpa-lhe a garganta. Senhora Castellano, ele disse acenando para nós dois. Vocês estão sob proteção federal novamente. As acusações dos romanos estão completas. E Vincent Castellano foi preso por acusações de extorsão e assassinato. Senhora Castellano, o título me causou um choque quente. Em algum momento durante nossos meses em fuga, Marcos havia começado a me apresentar como sua esposa. Agora parecia que o governo federal havia tornado isso oficial. O que acontece agora? Marcos perguntou. Agora você testemunha uma última vez e depois desaparece para sempre. Novas identidades, novo local, pensão federal para garantir que você nunca precise se preocupar com dinheiro. Morrison fez uma pausa. Sua antiga vida acabou, mas você mantém a nova que construiu. Enquanto agentes federais protegiam a cena e prendiam os membros sobreviventes da equipe de caça, Marcos pegou minha mão e me levou para longe da cabana onde havíamos feito nossa última resistência. Então, ele disse apertando meus dedos gentilmente. Maia Castellano, como isso soa. Pensei na jornada que nos havia trazido até aqui. De um tiroteio em uma garagem a uma floresta selvagem de Montana. De um encontro casual a um amor que havia sobrevivido a tudo que o mundo podia nos jogar. Parece perfeito, eu disse. 6 meses depois, em uma pequena cidade costeira onde ninguém sabia nossos nomes reais, dei à luz uma filha com cabelos escuros e os olhos intensos de seu pai. Marcos a segurou com a mesma reverência cuidadosa que havia me mostrado desde o início, como se ela fosse algo milagroso e frágil. Nós a chamamos de Carmen Esperança. Carmen pela mulher cuja morte havia iniciado nossa história. Esperança pelo futuro que havíamos lutado para construir juntos. Às vezes, quando eu observava Marcos lendo para nossa filha ou ensinando-a a andar na praia atrás de nossa casa, eu pensava na noite naquele hospital, quando ele me pediu pela primeira vez para confiar nele. Eu era uma enfermeira batalhadora sem família e com um futuro incerto. Agora eu era mãe, esposa, uma mulher que havia encontrado seu lugar no mundo, escolhendo o amor em vez da segurança. O homem que eu havia salvado naquela garagem havia se tornado o homem que me salvou em troca. Não de balas ou perigos, mas de uma vida pela metade, de se contentar com a sobrevivência em vez de buscar algo extraordinário. A traição de Vincent pretendia nos destruir. Em vez disso, ela arrancou tudo o que não era essencial, deixando apenas o que importava. Nosso amor um pelo outro e nossa determinação de construir algo duradouro das cinzas do passado. Os agentes federais que nos verificavam mensalmente nos chamavam de história de sucesso. Ex-criminosos que escolheram a cooperação em vez da violência continuada, que construíram novas vidas produtivas sob o programa de proteção a testemunhas. Mas nós sabíamos que a verdade era mais simples e mais complexa do que isso.
Éramos duas pessoas que se encontraram nas piores circunstâncias possíveis e decidiram que o que havíamos construído juntos valia mais do que tudo o que havíamos deixado para trás. Todas as manhãs eu acordava nos braços de um homem que me escolheu acima de todo o resto em seu mundo. Todas as noites ele adormecia, me segurando como se eu pudesse desaparecer se ele me soltasse. Era um amor nascido da violência e moldado pelo perigo, testado pela traição e provado pelo sacrifício. Mas era real, duradouro e nosso. E isso valeu cada bala, cada perseguição, cada momento de medo que suportamos para encontrá-lo. A enfermeira que se jogou entre um estranho e os tiros encontrou seu lar nos braços do homem que salvou. O chefe do crime que perdeu tudo descobriu que às vezes perder tudo era a única maneira de encontrar o que realmente importava. Juntos, aprendemos que o amor não era apenas sobre encontrar alguém por quem valesse a pena viver. Às vezes, era sobre encontrar alguém por quem valesse a pena mudar seu mundo inteiro. E em uma pequena casa à beira do oceano, com nossa filha brincando a nossos pés e nosso futuro se estendendo diante de nós como um horizonte infinito, foi exatamente isso que fizemos.